Bom, pessoal, primeira questão da prova discursiva de matemática do vestibular da UFO 2021. Considere os seguintes subconjuntos do conjunto dos números inteiros positivos. Conjunto A, elementos n tais que n é divisor de 1024. Conjunto B, elementos m tais que m é múltiplo de 4 e m é menor ou igual a 260. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo, justificando suas respostas. Determine o número de elementos de A união B. Então vamos lá. Primeiro vamos determinar os elementos de A e de B, né? Antes de qualquer coisa aqui. Então, o conjunto A, os divisores de 1024 serão 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Temos um total, então, de número de elementos que constitui o conjunto A de 11 elementos. Tá? O 1 é divisor de todo e qualquer número, né? E a determinação dos divisores de 1024 não foi tão complicado, porque lembrem-se que 1024, ao ser decomposto, ele é 2 a décima. Então, nós temos apenas fator 2. Se você usar o algoritmo para determinar o número de divisores de um número qualquer, nós temos o 1 como primeiro divisor, e aí como você vai listar todos os fatores 2 e vai multiplicando um pelo outro, a gente acaba fazendo a composição desse conjunto A. Então eles colocaram um valor aqui que não causou tanta dificuldade para determinar os divisores, né? Por outro lado, o conjunto B são os múltiplos de 4 menores ou iguais a 260. Primeiro, múltiplos de 4, o zero é múltiplo de qualquer número, né? Porém, ele pede inteiros positivos, então o zero não deve ser considerado. Eu começo pelo 4 e sigo, né? 4, 8, 12, 16, né? 20, e assim sucessivamente até chegar no 260, porque o 260 é divisível por 4, então ele é múltiplo de 4 também, né? E aí a gente precisa determinar o número de elementos que esse conjunto possui. Se você pegar 260 e dividir por 4, já vai descobrir a quantidade. Porém, se você quiser uma resolução um pouco mais consistente, é fácil perceber que esse conjunto B ele é caracterizado por uma PA de razão 4. E se é uma PA de razão 4, o termo geral da PA é o AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. O enésimo termo eu posso considerar que é o último, né, 260. O primeiro é o número 4, N menos 1, vezes a razão, que é 4, já que aumenta de 4 em 4. Né? Isolando o N nessa equação, nós encontramos facilmente que o N é igual a 65. Portanto, o número de elementos do conjunto B, então deixa eu colocar aqui, número de elementos do conjunto B é igual a 65 elementos. Então, o A tem 11, o B tem 65. Porém, eu preciso determinar também o número de elementos da interseção. Interseção de A com B seria os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, basta olhar para o conjunto A que nós vamos pegar os múltiplos de 4. E aí, pessoal, você vai pegar o 4, o 8, o 16, o 32, o 64, 128, 256 e só, né? Porque o 512 já não serve porque ele é maior do que 260. Então tem que ser menor ou igual a 260. Esses são os números que são comuns ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente. Então nós temos um total de elementos de A interseção B iguais a 7. E aí, para determinar o número de elementos da união, vamos usar a seguinte técnica. O número de elementos de A união B é o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção de A com B. Então, isso nos dá, o conjunto A tem 11 elementos, o conjunto B tem 65, e o conjunto da interseção de A com B tem 7. Então, eu tenho que o número de elementos de A interseção B é igual a 69 elementos. Ok? Então, o item A aí é determinado por 69 elementos na união de A com B. Certo? Bom, item B. Considere todas as funções de A em B que
que sejam injetoras e satisfaçam f de n igual a n para n pertencente à interseção de A com B. Quantas funções desse tipo existem? Bom, pessoal, nós temos que determinar o número de funções injetoras. O que é uma função injetora? É toda função onde eu, tomando o valor distinto para o domínio, eu terei valor distinto na minha imagem também. Tá? Então, primeiramente, observem que o A é o domínio. Então, vamos determinar aqui, ó, conjunto A, que a gente já indicou, seria o elemento 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Então, esses são os elementos do conjunto A que constituem o domínio da função. Tá? Então, domínio da função. O conjunto B é caracterizado pelo contradomínio, né? E o conjunto B seria os elementos 4, 8, 12, 16, até 260. Então, esse aqui é o nosso contradomínio da função. Ok? Bom, com base no que nós temos aqui, f de n igual a n, com n pertencente à interseção, vamos determinar a interseção de A com B também. A gente já fez isso, inclusive, no item A, mas só para nos posicionar, porque a gente não está com a imagem da tela anterior. Então, a interseção de A com B seria 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, só, né, gente? 512 não entra não, porque aí é maior do que o 260. Então, escrevemos todos os elementos da interseção entre A e B. São 7 elementos aqui ao todo, né? Bom, observem que os elementos da interseção, eles serão satisfeitos por essa função aqui, que é a função identidade. f de n igual a n sugere y igual a x, né, que é a função identidade, onde o domínio e a imagem são caracterizados pelo mesmo elemento, ou então aquela reta da bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos caracterizar esses elementos. Então, f de 4 será 4, né, já que o n pertence ao conjunto da interseção. F de 8 é 8. F de 16 dá o próprio 16. F de 32 dá o próprio 32. F de 64 dá 64. E F de 128, 128. F de 256 dá o próprio 256. Pronto. Observe o seguinte, ao fazer isso, nós obtivemos, na verdade, pontos da função identidade, pontos dessa função aqui. Então, todos estão na mesma reta, na mesma função. Porém, a gente conseguiu tirar um bocado de elementos do nosso domínio, né? Porque nós já usamos o 4, o 8, o 16, o 32, 64, 128, 256. Nós usamos bastante elementos aqui do nosso domínio, né? Associados a elementos também do contradomínio, que vão caracterizar a imagem. Então, no domínio da função, ainda sobraram 4 elementos: o 1, o 2, o 512 e o 1024. Tá? Então, nós temos que agora associar esses 4 elementos que sobraram para determinar o número de funções injetoras que seriam possíveis. Então, temos que estabelecer relações para f de 1, f de 2, f de 512 e f de 1024, que são os elementos do domínio que sobraram, e que eu preciso associar aos elementos do conjunto B, que são o meu contradomínio. Tá? O que acontece? Esses 4 elementos aqui devem ser associados aos elementos do contradomínio que sobraram. Quantos elementos sobraram? Nós temos aqui que no conjunto B ele é constituído de 65 elementos. Então, se eu pegar 65 elementos menos os 7 elementos comuns, né, ao conjunto A, que a gente já utilizou, inclusive, aqui na obtenção dessas funções que nós caracterizamos pelo f de nn,
Então, vou fazer 65 menos 7. Isso nos dá 58 elementos no contradomínio da função, que ainda devem ser associados a esses 4 elementos do domínio. Tá? Então, 58 elementos do contradomínio para 4 elementos do domínio. Então, vamos lá. O f de 1, ele tem 58 elementos possíveis para ele poder associar. Tá? Então, posso considerar aí que para o f de 1 temos 58 possibilidades de elementos para se associarem com ele. Associando um elemento com f de 1, para o f de 2, nós teremos 57 possibilidades. Por quê, pessoal? Um elemento já está associado com f de 1, então não tenho 58 mais, eu tenho só 57. De maneira análoga, para o f de 512, temos 56 possibilidades de associação, de elementos para poder se associar com ele. E, por fim, o f de 1024, temos 55 possibilidades para associar com o 1024. Tá? E aí, para a gente poder calcular o número de funções injetoras, pensem assim, eu tenho que tomar o f de 1 e o f de 2 e o f de 512 e o f de 1024. Deixa eu só corrigir ali o 1024, ali ficou apertadinho. Então, tem que determinar também o f de 1024. E aí, a gente usa o conceito de análise combinatória agora. Para o f de 1, nós temos 58 possibilidades. Para o f de 2, 57. Para o f de 3, 56. E para o f de 512, né? Para o f de 1024, eu tenho 55 possibilidades. Tá? O E indica que eu vou multiplicar todas essas quantidades. Então, fazendo o produto desses valores, nós teremos 10.182.480 funções injetoras possíveis. Tá? Então, usa-se técnica de análise combinatória nesse tipo de exercício para poder determinar o número de funções injetoras. Tá certo?